Boa tarde, Campus Party. Um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre um tema que eu gosto tanto, né? O slow content. Aqui fui até um pouquinho pretensiosa, falei sobre o futuro da produção de conteúdo, né? Mas de maneira alguma quero dizer que o slow content vai substituir as outras formas aí existentes de produção de conteúdo, né? É uma opção que a gente vê que está tendo aí grandes chances de ter um alcance bacana no futuro e trouxe aqui para vocês. Então, primeiramente, né, explicando um pouquinho quem sou eu, qual que é a minha relação com esse tema, né, por que eu escolhi falar sobre isso. Meu nome é Amanda, eu sou escritora, sou publicitária, formada pela UFG, sou gestora de conteúdo na Meliva, que é uma startup que ensina estratégia, agilidade e inovação. Sou professora de Branded Content e Marketing de Conteúdo na Faculdade Descomplica. Sou especialista em influência digital, conteúdo e estratégia pela PUC-RS. Inclusive, foi lá que eu desenvolvi um artigo científico sobre esse tema do slow content. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo depois que eu posso encaminhar esse artigo para vocês aprofundarem aí os conhecimentos nessa área. E atualmente eu estou cursando 2 MBAs, um em marketing estratégico e outro em comunicação e eventos. Aqui, primeiramente, né, antes de falar diretamente sobre o slow content, o que é o slow content, né, como que ele impacta a produção de conteúdo, aqui eu trouxe um pouquinho o impacto, né, da velocidade na comunicação que a gente vê nos dias de hoje. Se a gente parar para pensar, né, a gente consome e a gente produz de uma forma muito mais rápida do que era possível há alguns anos. Então, a gente nem pensava, né, alguns anos atrás, que a gente conseguiria ter essa quantidade de informação disponível como a gente tem hoje. Aí nessa imagem, né, eu até trouxe um exemplo, uma pessoa aí, que é uma cena comum que a gente vê em ambientes de trabalho, que são pessoas que usam, né, mais de uma tela para trabalhar. Nesse caso aí, a pessoa está usando, né, 3 telas, provavelmente ela tem também um celular ali por perto, então, na maioria das vezes, a gente está cercado, né, por todas essas telas, e acaba que a gente acaba consumindo uma quantidade de informação muito grande, né? Produzindo também com as tecnologias, as ferramentas digitais, qualquer pessoa consegue, né, produzir seu próprio conteúdo, divulgar na internet esses conteúdos, e com isso, né, acabam tendo alguns impactos, porque como a gente tem uma quantidade muito grande de conteúdo, de informação, muitas vezes as pessoas não sabem o que consumir. Elas não sabem, né, o que escolher. A gente abre ali um YouTube, já aparecem dezenas de sugestões. Muitas vezes você clica numa sugestão, quando acaba o vídeo, já te direciona para um outro vídeo. Então a gente fica condicionado a consumir mais do mesmo, né? Muita coisa do que a gente vê sendo indicado para a gente nas redes sociais são coisas que estão relacionadas com o que a gente já gosta. Então a gente acaba consumindo muito as coisas que a gente gosta, a gente nem vê outros conteúdos, né? E a gente acaba ficando refém também dessas tecnologias, de uma certa forma, que por um lado, né, são excelentes, que a gente consegue, né, ter esse acesso à informação que antes era tão escasso, demorava aí meses para uma informação de um lugar para o outro. Isso com certeza, né, facilitou muito a vida das pessoas, mas também tem alguns pontos negativos, né? E a gente, como produtores de conteúdo, como consumidores de conteúdo, a gente tem que ter um olhar muito atento em relação a isso, né? E de pensar, de fato, se essa velocidade realmente é saudável, né? Será que faz sentido a gente consumir tantas informações, muitas vezes sem saber a procedência, né? No momento que a gente está vivendo, a gente vê que as fake news ganharam um espaço muito grande porque as pessoas não sabem, né, diferenciar o que é uma informação verdadeira do que é uma informação falsa. Então, tudo ali parece mais ou menos as mesmas coisas, e quando a pessoa, né, não tem uma formação nessa área, nunca estudou sobre isso, fica muito mais difícil ter uma visão crítica quando a gente está nesses meios digitais. E aqui eu trouxe um trecho dessa obra, que é A Dieta da Informação, do Johnson. Recomendo bastante a leitura, se alguém se interessar, né, por esse tema de informação, excesso de conteúdos. E ele fala, nesse trecho específico que eu trouxe da página 46, que uma sobrecarga de informação implica que nós teríamos, né, de alguma forma, de desenvolver também novas formas e formas mais eficientes de gerenciar também essa assimilação de grandes quantidades de informação. Porque até então, né, a gente não estava acostumado a ter esse acesso à informação de uma forma tão massiva quanto a gente tem hoje. Então, a gente tem também que
se acostumar, né, e nos treinarmos para conseguir assimilar de fato essas quantidades de informação, não ficar somente ali, né, vendo 10 vídeos, mas não entender de fato nenhum deles, né? É até comum hoje em dia a gente vê as pessoas que falam: ah, entrei na internet para pesquisar uma coisa, quando eu vi tinha 15 guias abertas e nem sabia mais o que eu estava pesquisando. Isso acontece muito, né? Como tem muitas informações disponíveis, às vezes as pessoas ficam de fato perdidas. E o Johnson, né, ele fala que o consumo excessivo de informações, por um outro lado, né, significa que se a gente quer ter uma dieta saudável, a gente tem que ser seletivos quanto ao que consumimos. Então ele usa esse termo dieta mesmo, né, fazendo até um paralelo aí com as dietas alimentares, mas uma dieta em relação ao consumo da informação. Então, para ele, né, não só os produtores de conteúdo têm que ter essa consciência, mas a gente, como consumidores de conteúdo, de informação, né, que a gente acaba consumindo o tempo todo, como a gente está cercado, né, de telas, como eu falei, acaba que a informação vem para a gente, né, mesmo que a gente não esteja buscando. Então, a gente tem que ter essa seletividade em relação ao que a gente está consumindo. Senão, a gente acaba consumindo simplesmente, né, todas as sugestões ali que as redes sociais estão dando para a gente, mas não necessariamente é o que a gente quer realmente consumir, né? A gente vê até a Campus Party, por exemplo, é transmitida ali no YouTube, mas quantas pessoas, né, de fato estão aqui assistindo esse conteúdo no YouTube ou não estão vendo vídeos, né, mais de entretenimento aí e, enfim, né, são conteúdos de extrema qualidade que a gente tem aqui, gratuitos, que estão disponíveis há um tempo atrás, né? A gente nem imaginava que a Campus Party estaria fazendo uma versão digital e a gente tem tudo isso, né, gratuito, qualquer pessoa pode acessar e muitas vezes a gente vê que tem menos pessoas visualizando os vídeos ali no YouTube do que teriam num evento físico, né? E por que as pessoas acabam escolhendo, né, alguns outros conteúdos que têm milhões de visualizações, mas tem ali 30 segundos, algumas dancinhas, algumas músicas, e por que isso atrai mais, né, do que outros tipos de conteúdo que muitas vezes têm uma qualidade maior. E aqui, falando mais sobre o movimento slow, né, que é de onde surgiu esse termo do slow content, o movimento slow ele surge, na verdade, com o slow food, não era relacionado a conteúdo, a informação, mas sempre com essa ideia, né, de trazer uma desaceleração das nossas rotinas, trazer essa ideia de ter uma vida mais devagar, porque com esse avanço, né, das tecnologias, a gente querendo ou não, precisou acelerar os nossos ritmos, né? A gente sabe que alguns dias realmente as pessoas não têm tempo, saem de uma reunião, já estão em outra, tem palestra, tem 1000 eventos online, então é muito difícil, né, conciliar tudo isso. E o movimento Slow, né, ele vem com essa proposta da gente estar desacelerando. Quem tiver interesse também nesse tema, tem um livro muito bacana que chama Devagar, aqui no Brasil, que é do Carl Honoré, que ele fala bastante sobre isso, mas tem alguns vídeos também, até no YouTube, de palestras dele em português, então é bem interessante dar uma olhada. E ele fala, né, sobre essa desaceleração em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, em relação à comida, tem o slow food, em relação ao estilo de vida mesmo, tem o slow living, já tem aí o slow fashion, que é em relação à moda, e na área da comunicação, né, dos negócios, a gente já tem também slow business, slow marketing, e voltado mais para conteúdo, temos o slow content e o slow blogging. E aqui o que seria, né, esse slow content? O slow content, né, o conteúdo lento, se a gente fosse traduzir aqui para o português, diz respeito mais a uma produção de conteúdo, né, que é uma produção mais consciente. Então, uma produção de conteúdo que ela é mais humanizada, ela foca mais nas pessoas, né, não somente no que a rede social espera, né, não em números, porque a gente sabe que se a gente muitas vezes posta mais, a rede acaba aumentando o alcance, mostrando ali aquelas publicações para mais pessoas, e não necessariamente, né, isso significa que o conteúdo tem qualidade. Muitas vezes a gente vê, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas ou equipes aí menores, profissionais autônomos, é muito difícil a gente manter, né, a qualidade quando a gente tem uma quantidade muito grande de conteúdos. Então, a gente vê que tem muito conteúdo na internet que, de fato, não tem uma qualidade muito alta, que são ali conteúdos, né, que foram postados por postar, porque as pessoas acham que precisam estar ali publicando o tempo todo, o próprio público, né, já está acostumado a ver essa quantidade excessiva de postagens,
e não necessariamente, né, essas publicações, esses conteúdos têm uma qualidade alta. Às vezes até no processo, né, quem já trabalhou aí em agência, em empresa grande, sabe que às vezes você produz um conteúdo e no momento da publicação, no momento ali que aquilo vai ser postado, a pessoa que vai publicar tem tantas atividades que ela acaba publicando com algum erro ou diagrama ali de uma maneira errada, simplesmente porque a demanda, né, está muito alta e a pessoa, né, é um ser humano, não consegue lidar com aquela demanda muito alta. E a gente sabe, né, as pessoas cometem sim erros, é normal a gente cometer erros, principalmente, né, em relação à produção de conteúdo, quando a gente fala de informação, mas a gente não pode ficar repetindo erros, né? Então, temos que ter esse olhar muito atento também, porque é ok passar um erro ou outro, mas se estão tendo muito erros, conteúdos ali que não estão agregando de fato valor, né? Às vezes é bom a gente repensar se a gente realmente está produzindo um conteúdo de qualidade ou se a gente está só tentando postar e trazendo um conteúdo que não agrega nada para as pessoas. E aqui, né, justamente trazendo esse balanço de qualidade versus quantidade, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Muitas empresas acabam falando que priorizam a qualidade, que a qualidade é mais importante, mas no fim a gente sabe que olham mais para a quantidade, né? Para números, então se tem muitas curtidas, se tem muitos compartilhamentos, se está tendo, né, um número bacana de postagens, e muitas vezes a qualidade acaba sendo perdida, né, nesse processo de focar em ter uma quantidade muito grande. Eu já vi, né, isso de perto. Às vezes os próprios funcionários das empresas percebiam, né, que o trabalho entregue não estava com uma qualidade tão boa, porque a quantidade que estava sendo pedida, né, não era equivalente ao tamanho da equipe, né? Então, se a empresa é uma empresa realmente uma empresa grande, que tem uma equipe grande de produção de conteúdo, claro que a gente consegue, né, manter a qualidade, postando aí, criando conteúdos em uma quantidade maior, dá para produzir vídeos, conteúdos, né, em vários formatos de texto, enfim. Mas quando a equipe é menor, né, que é a realidade da maioria das startups, das empresas que a gente vê aqui no Brasil, isso acaba atrapalhando, porque as empresas querem publicar, né, querem criar conteúdo, até os profissionais querem criar conteúdo na mesma quantidade que os maiores, mas eles não têm, né, uma equipe grande igual essas pessoas têm. Isso acaba prejudicando a qualidade do conteúdo que a gente entrega. E aqui eu trouxe mais um trecho, esse da Suelen Coutinho, do livro Uma Conversa de Presente. É um livro muito bacana também, tem um capítulo só para falar de slow content, então quem tiver interesse, ela até lançou esse livro por meio de financiamento coletivo, então as pessoas apoiaram esse projeto. E ela fala, né, que a crescente demanda do consumo de conteúdo tem mais a ver com uma compulsão do que com uma necessidade consciente. Então, ela diz que é humanamente impossível, né, um ser humano absorver tantos estímulos de uma só vez e com atenção plena, né? E a gente, na verdade, sabe disso, mas a gente acaba insistindo, né? A gente vê muitas pessoas aí que ficam com 15 guias abertas, a pessoa sabe que não está com atenção em nenhuma delas, mas a gente insiste nesse hábito que a gente tem. E ela fala que, enquanto consumidores, a gente tem que nos perguntar, né? Queremos algo novo ou só saciar essa vontade de ficar atualizando a tela? Então, realmente, será que esse conteúdo que a gente está vendo está agregando? A gente só está vendo coisas novas porque a gente precisa, né? De coisas novas o tempo todo. E aqui ela fala que consumidores de conteúdo conscientes geram produtores de conteúdo conscientes, né? Que é um relacionamento codependente, colaborativo, que gera responsabilidades bilaterais. E ela diz que deveríamos estar fazendo um pacto, né, de comportamento que garanta saúde para ambos os lados, tanto para quem está lendo, né, quanto para quem está produzindo. Então, é muito interessante a gente ver esse ponto de vista, porque muitas vezes a gente joga a culpa, né, somente nos produtores de conteúdo. Ah, as pessoas estão postando todo dia, estão postando conteúdos ruins, né? Mas e a responsabilidade dos consumidores de conteúdo? Porque a gente está consumindo essa quantidade de conteúdos exorbitante, muitos conteúdos que a gente sabe que não tem uma qualidade tão alta, e mesmo assim a gente sabe que as pessoas, né, gostam desse tipo de coisa. O TikTok mesmo é uma plataforma que faz um sucesso, né, tremendo, e a maioria dos conteúdos que a gente vê ali são vídeos super curtos, que muitas vezes não tem um conteúdo, né? Às vezes é uma pessoa dançando, alguma música, e as pessoas passam horas ali. Então, por que, né,
que as pessoas produzem esse tipo de conteúdo? Porque tem um público que gosta de consumir isso, né? E será que a gente realmente está tendo a melhor escolha quando a gente escolhe consumir conteúdos que não necessariamente, né, têm uma boa qualidade, mas somente são ali para conseguirem números, né, para conseguirem ali um engajamento. Por hoje, né, foi isso. Queria agradecer pela presença aqui, deixei meus contatos também, então quem quiser entrar em contato, discutir mais, pode mandar aí um e-mail, entrar em contato pelo LinkedIn, e vou dar uma olhada aqui nos comentários, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser deixar alguma contribuição, né, alguma coisa que eu não tenha falado, podem deixar aqui nos comentários. Aqui, né, a Beatriz falou sobre ser escravos dos algoritmos, né, então a gente vê muito isso, inclusive tem alguns gurus, né, de marketing que incentivam esse tipo de prática, então muitas vezes a gente vê as pessoas que não sabem muito sobre essa área, né, pedindo dicas de produção de conteúdo, e alguns especialistas, né, algumas pessoas que se dizem especialistas falam para publicar todo dia, porque é assim que a rede social vai mostrar os seus conteúdos para as pessoas, né? E acaba, de fato, sendo um escravo do algoritmo, né? Igual a Beatriz falou aqui, e as pessoas não postam, né, pensando só no público, postam, às vezes, realmente pensando na rede social, né? No que o Instagram quer ver e não necessariamente no que o público quer ver e o que a gente quer entregar. Aqui, né, a Amora falou também que, infelizmente, a realidade do mercado é outra, que ela sempre super se dedica no texto e sempre escuta que a gente quer muitos textos superficiais mesmos e precisamos publicar. E sim, tem isso também, já vi acontecer, inclusive, de empresas, né, profissionais falando que pagam pouco mesmo porque eles não se importam, né, com a qualidade, eles querem só uma estratégia de SEO para ranquear no Google, e a gente sabe, né, que o Google preza também muito pela qualidade, então não adianta só ter essa quantidade aí exorbitante e não ter uma qualidade nas publicações. Aqui também, né, a Gabriela falou que o excesso de informação acaba mais desinformando do que informando de verdade alguém. E é um problema, assim, que na verdade até me irrita muito, para falar a verdade, porque a gente vê que tem muitas pessoas, né, que elas consomem ali conteúdo o dia inteiro, estão o tempo inteiro, né, consumindo conteúdo, lendo, se informando, estão nas redes sociais, assistem os vídeos, e ainda assim, né, essas pessoas às vezes não estão informadas, né? Não conseguem debater um assunto, não conseguem aprofundar nesses assuntos. Então, é uma questão que a gente tem que ficar atento também, né? A gente está consumindo esse tanto de conteúdo, mas será que a gente realmente está consumindo de uma forma que tem, né, qualidade? A gente está consumindo de fato para aprender ou só para consumir tudo? A Laís falou aqui, né, que começou a fazer o slow content e sentiu que o público ficou mais engajado. Então, bacana, muito bacana compartilhar essa experiência aqui, Laís. E realmente tem algumas empresas, né, algumas marcas aí, alguns profissionais que já fazem essa estratégia. Eu mesma tento ser o máximo slow possível, né? A não ser quando tem muitas coisas acontecendo, a gente acaba precisando aí publicar, divulgar, mas também gosto muito do slow content. Inclusive, o livro que eu indiquei da Suelen Coutinho, ela pratica também o slow content. Então, eu conheci ela pelas redes sociais, porque ela falava sobre isso, fazendo, né, o slow content. E é um exemplo também que deu super certo. Ela já faz isso para marcas e fez um trabalho, né, com isso. Agora ela é como uma consultora aí de slow para as marcas. A Beatriz falou que acha, né, que é um perigo muito grande achar que está consumindo conteúdo na plataforma e não validar o conteúdo fora. Sim, realmente tem muitos vieses, né? E principalmente essa questão do recebi no Zap, tem o viés de quem está enviando, né? Então, às vezes, a gente recebe uma informação, até confia, né? Porque é de alguém que a gente conhece, de alguém que é um parente, né? Algum amigo, e não necessariamente aquilo é verdade. E é bizarro, né? Pensar que a gente tem hoje em dia celular, computador, tudo para a gente estar pesquisando e realmente, né, verificar se essa informação é correta, e as pessoas não fazem isso, né? Antigamente era muito mais difícil a gente fazer uma pesquisa, as pessoas iam atrás de enciclopédia, de livro. Hoje em dia a gente tem o Google na palma da nossa mão e a gente não faz isso, né?
Aqui também vi umas perguntas mais antigas. O Guilherme tinha falado, né, que como sair dessa bolha dos algoritmos e consumir outras coisas. Então, Guilherme, a chave, né, para você fazer isso é realmente pesquisar. É o que eu faço, tipo, quando eu quero consumir algum conteúdo, eu fujo dessas sugestões que as redes sociais já dão para a gente, né? E eu vou atrás pesquisando, mas não é pesquisar só na primeira página do Google, não. Vai até, sei lá, a quinta página, porque tem muita coisa que é bacana, tem muito conteúdo que é bom e que muitas vezes não aparece na primeira página simplesmente porque a marca não é tão grande assim. Então, muitas vezes, né, os sites que estão ali nas primeiras páginas são sites de empresas maiores que não necessariamente dão um conteúdo muito bom. Às vezes elas têm uma intenção mais de vender, nem tem um conteúdo assim excelente, mas como elas trabalham as técnicas muito bem, elas conseguem aparecer mais nas primeiras páginas. Então, às vezes é bom a gente usar ali até ferramentas de busca booleana para você pesquisar, né, e ter realmente o resultado que você quer, porque às vezes a gente pesquisa e o Google entrega ali mais ou menos o que a gente pesquisou, mas também o que ele quer entregar para a gente. Então tem que ficar esperto com isso, né? Pesquisar também em outros locais, né? Pesquisar às vezes no LinkedIn, ferramentas de busca mesmo, usar essas ferramentas de busca de uma maneira mais inteligente para você encontrar esses conteúdos que realmente são os que te interessam, né? Em todas as plataformas tem conteúdos bacanas e conteúdos ruins. Mas a gente tem que saber, né, escolher, igual o Johnson fala, a gente tem que ter a seletividade. Aqui, né, eu vi que o Gabriel tinha comentado o famoso algoritmo da quantidade versus qualidade. Sim, muita gente fala sobre isso, né? Mas acaba que a gente não vê muita ação em relação a mudar essas práticas, né? As pessoas falam, reclamam, mas não tem muita mudança, principalmente de postura dos produtores de conteúdo, né? Mas muito dos consumidores também que acabam consumindo esse tipo de coisa. E é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês quiserem comentar, a gente tem aqui mais uns 2 minutinhos para encerrar. A Laís falou que conheceu também pela SUI. Eu super indico o trabalho da SUI, inclusive eu analisei esse lançamento do livro dela por financiamento coletivo no meu artigo científico. Então, se alguém quiser ler, o estudo de caso foi justamente o trabalho que ela faz. Aqui o Tom perguntou se eu acho que a gente está cada vez mais propensos a escanear do que ler. Com certeza, eu vejo que as pessoas estão muito mais preguiçosas, né? Muitas vezes as pessoas, eu vivo isso bastante, as pessoas vêm me perguntar coisas que estão na internet. Então a pessoa pergunta, Amanda, você pode me indicar algum curso de não sei o quê, alguma informação sobre isso? E, tipo, é uma coisa que eu vou pesquisar no Google, eu vou pegar o link e vou indicar para a pessoa. E a pessoa simplesmente não pesquisa, né? Às vezes eu pergunto, o que você já achou? Você já fez alguma pesquisa sobre isso? E a pessoa fala, não, eu vim perguntar para você. Então, as pessoas realmente elas têm, a gente tem uma preguiça, né, muito maior de ir atrás da informação, até porque a informação ela já vem para a gente. Então, em relação à leitura, né, às vezes a gente realmente só bate o olho e não lê o que está escrito. Eu mesma, mesmo sendo escritora, né, tendo esse tanto de livro aqui, quando é um tema, né, que não me interessa tanto, ou eu vejo ali que é uma coisa que nem é tão aprofundada, eu realmente vou ali escaneio, né? Principalmente texto de blog, que tem muito redator que eles gostam de encher linguiça, né? Como eu sei basicamente a estrutura que eles vão usar, eu já pulo ali para as partes que eu quero ler e é isso, né? E no caso eu faço isso porque realmente não tem tanto conteúdo de valor assim, as pessoas têm muita essa encheção de linguiça, mas as pessoas realmente, né, acabam não lendo e eu vejo que muitas vezes tem discussões na internet que acontecem por isso. Alguém comenta alguma coisa, outra pessoa entendeu outra coisa sobre isso, não necessariamente o que a pessoa falou, né? Interpretou ali de uma forma errada, e aí temos uma briga, né, virtual por causa dessas questões. Então, gente, fui avisada aqui que vamos ter só mais 1 minuto, então queria já me despedir de vocês. Muito obrigada aí pela presença, pela participação, pelos comentários. Foi muito bacana, né, estar aqui com vocês. Achei até que ninguém ia interagir, mas teve uma interação muito boa. Adorei. E quem quiser, né, saber mais, conversar mais sobre isso, pode me adicionar no LinkedIn, pode mandar mensagem. Estou super à disposição de vocês.